Opa, Yuripita, agora a gente vai direto para o Congresso Nacional, porque a repórter Carol Rosito está agora com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para repercutir as articulações envolvendo o marco legal contra o crime organizado. Carol, quero pedir para você conduzir essa entrevista. Boa tarde para vocês. Oi, Débora, boa tarde para vocês, boa tarde, governador, obrigado pela atenção. O governador Romeu Zema participava há pouco, Débora, de uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e outros governadores também, entre eles Cláudio Castro, a vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão, para discutir e trazer sugestões em relação ao texto que pode ser discutido a qualquer momento aqui na Câmara, que trata sobre o marco legal de combate ao crime organizado. Então, governador, eu lhe pergunto, quais foram os pontos que os senhores trouxeram? Há um consenso em torno do texto que já foi apresentado pelo deputado Guilherme Derrite ontem, na terceira versão do relatório. E que sugestões são essas? Qual a expectativa dos governadores em relação ao que pode ser discutido sobre o combate às facções criminosas? Bom, boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, quero frisar que nós, governadores, damos total apoio à proposta do deputado Derrite, que é um especialista em segurança pública, mas nós queremos ações muito mais robustas, muito mais fortes. Dentre elas, que essas organizações criminosas sejam consideradas grupos terroristas, porque são. Quem usa escudo humano, quem incendeia equipamento público como ônibus, quem controla território no Brasil que não deixa o serviço público funcionar, quem tem tribunal do crime, quem cobra mais por energia, por internet, por água e vários outros serviços, porque controla essas áreas, é um atentado à soberania nacional e merece, na minha opinião, uma resposta o mais forte possível por parte do Estado. Agora, o que acontece? Para isso ser analisado agora, vai demandar mais tempo. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, ficou de ver se ele aumenta o escopo desse projeto, que vai demandar mais tempo, uma análise mais aprofundada e demorada, ou se ele vota como está e já inicia o estudo de um novo projeto para poder complementar esse primeiro. Então, ele que está a par da temperatura aqui da casa, de como será a votação, é que vai estar tomando essa decisão que cabe a ele. Mas deixamos claro, esse projeto por si só ajuda muito, mas precisamos de mais. E nós estamos lidando com um câncer aqui, Carol. E quando você tem um tumor grande, tem de ter fisioterapia, radioterapia, tem de ter quimioterapia e também cirurgia. Às vezes um tratamento só não funciona. Então nós estamos lidando com algo que custa 40 mil vidas por ano. O Brasil é o campeão mundial de homicídios e está tendo agora a oportunidade de cortar esse mal pela raiz. Então o senhor que estava participando de uma reunião agora com o presidente Hugo Motta e mais cedo também esteve com o relator Guilherme Derrite, o sentimento, ouvindo parlamentares agora, é de que esse texto deve ser colocado em votação da forma como foi apresentada a última versão ainda ontem à noite pelo relator, ou isso vai ser adiado para ampliar ainda mais essa discussão dentro da Câmara? Há clima para votar nesta quarta-feira? Há clima, sim. O Hugo Motta ficou de avaliar, ele ainda não deu a resposta. Ele é que vai estar ponderando, mas nós deixamos claro, Hugo, esse projeto é importantíssimo para o Brasil, mas nós precisamos de mais. E você vai decidir. Votamos ele agora e depois, em 30, 60 dias, fazemos um outro projeto com mais pautas, inclusive rever a maioridade penal, rever umas alterações
autonomia dos estados sobre segurança pública, que seria fundamental. Se nós passarmos a ter estados legislando sobre segurança pública, definindo penas, nós vamos ter condição de, no Brasil, de comparar aquilo que funciona melhor e pior, dependendo do estado. E hoje o que nós temos é um tratamento uniforme. Quem comete um crime em Minas Gerais e comete em São Paulo, vai ter a mesma pena. Mas se eu falar em Minas vai custar mais, será que vai ter efeito? Aí nós vamos ter condição de fazer esse tipo de comparação. O Brasil é um país continental, Minas Gerais é um estado do tamanho da França e acho que os governos estaduais têm toda a maturidade hoje para estar opinando sobre essa parte penal. Um dos pontos de divergência, né, que tratava ali, por exemplo, sobre as competências da Polícia Federal e também dos estados. O relator recuou, retirou para garantir a autonomia da Polícia Federal na atuação em relação às investigações contra facções criminosas. Agora, há um ponto que ainda chama a atenção e preocupa o governo em relação ao fundo, os recursos, que a Polícia Federal ainda não teria ali a gestão desses recursos, isso passaria automaticamente para a mão dos estados. É o que o governo, o Palácio do Planalto, está discutindo nesse momento com a Câmara, com o relator e o presidente Hugo Mota. Qual a opinião do senhor e dos governadores, de uma maneira geral, em relação a esses recursos? Bom, hoje nós temos de lembrar que os estados arcam com praticamente totalidade das despesas com segurança pública. Em Minas Gerais, só na Polícia Militar, nós temos um efetivo próximo de 40 mil homens, que é o estado que paga. E nós acabamos obedecendo leis federais. Nós temos a despesa para cumprir a lei federal e o governo federal pouco ajuda. E, na minha opinião, nós tínhamos de termos um incentivo positivo e não negativo, Carol. Hoje, muitas vezes, recebe mais aqueles estados que têm as piores taxas de criminalidade e não que têm as melhores. Então parece que o incentivo é ao contrário, piore que você vai ter mais ajuda. Eu sei que quem está ruim deveria ter de apresentar metas, mudanças, etc. Mas no Brasil hoje parece que há essa inversão. Quanto pior você vai, mais você recebe, porque o raciocínio é, esse aqui precisa de mais. Se eu estou indo bem, eu acho que eu deveria ser reconhecido e não prejudicado. Só para a gente encerrar rapidamente, governador, esse projeto que a gente está tratando especificamente é um projeto que foi enviado pelo governo. Nessa reunião que o senhor estava agora com os governadores de direita e mais cedo somente com o relator, não tinha nenhum integrante da liderança da base governista. Faltou essa comunicação, esse diálogo com o governo? Os senhores procuraram ou foram procurados também para buscar esses pontos e também com outros governadores? Sim, eu e mais 6 governadores do Sul e do Sudeste, o consórcio COSUD, estivemos com o ministro Lewandowski em março de 2024, levando propostas de segurança pública. Nenhuma foi incluída na PEC que ele mandou para o Congresso. E nós levamos coisas básicas, tipo, quem romper tornozeleira eletrônica tem o seu mandato de prisão automaticamente expedido. Isso não acontece no Brasil hoje. Alguém que rompe a tornozeleira, um condenado, às vezes vai ter 1 ano de prazo até o juiz expedir o mandato. Nós queremos que quem cometeu 3 delitos da mesma natureza, como furto, roubo de celular, não tenha mais audiência de custódia. Fique, sim, detido. Em Minas Gerais eu tenho lá um prontuário, um caso de quem já fez 88 roubos e furtos de celular, deve estar fazendo mais um hoje e vai ser solto amanhã. Será que é isso que nós queremos para a segurança pública? Levamos, queremos dialogar, mas esse governo gosta de criminoso, tem que ficar muito claro. Tá certo, governador, eu agradeço muitíssimo pela sua colaboração, entrevista aqui ao 360. Vou liberar o governador, viu, Débora e Yuri, porque ele precisa voltar para o estado para cumprir outras agendas e eu volto com vocês agora. Sem dúvida, muito obrigado, Carol Rosito, nosso repórter, principalmente ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que teve a gentileza de nos atender aqui no 360 antes de voltar para o estado de Minas Gerais.